Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, estamos aqui novamente, até com um microfone novo aqui, que agora é um microfone que não fica mais preso, ele fica pendurado na cabeça, é bom, que a produção aqui só está ficando mais qualificada, né? Então, hoje nós viemos aqui falar a segunda parte daquela ideia do conservadorismo brasileiro, que tendo como base, né, dos conceitos o livro, né, Conservadorismo Brasileiro, da Lilia Moritz Schwartz, né? E o livro depois, então, como no primeiro programa, ele vai aparecer aí para vocês, né? E nós vamos continuar. Naquele lá a gente acabou comentando algumas coisas, né, em relação ao próprio 8 de janeiro, né, que estava muito ainda, assim, tinha acabado de acontecer, né, então estava ainda, né, tendo a necessidade de falar sobre ele. Por quê? Porque tinha tudo a ver com o conceito que a gente estava falando, que é o conservadorismo, que foi se transformando numa reação violenta, né? Então, o conservador é aquele que, como o nome diz, ele quer conservar, né, o que ele tem, conservar a sociedade, conservar os valores e tudo mais. Agora, o reacionário é aquele que, tendo valores conservadores, né, ele quer impor violentamente estes valores conservadores na sociedade, que foi o que aconteceu no dia 8, né? Então, dia 8, esse pessoal que tinha um conceito, né, de mais conservadorismo, tanto moral como também das questões econômicas, sociais, eles entraram, né, num conflito muito grande, né, em termos de destruição dos símbolos da nossa república, né, a República Federativa do Brasil. Então eles atacaram o Palácio Planalto, que é o Poder Executivo, atacaram o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, e atacaram principalmente, né, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Então, ao longo do tempo, né, então a Lilia Moritz Schwartz, ela vai falar que o Brasil sempre foi um país conservador, né? Isso a gente já percebe na época da escravidão. Então, desde o início da colonização brasileira, né, praticamente quando começou o ciclo do açúcar, em torno de 1540, 1550, nós tivemos, então, até porque era a burguesia portuguesa que controlava desde do século XV, né? Então no início do século XVI, a burguesia portuguesa controlava o tráfico africano, principalmente na região, naquele momento, do Atlântico, né, tal, e começou a trazer esses escravos africanos para o Brasil. E ao longo do tempo, foram mais de 350 anos, mais ou menos, né, de escravidão no Brasil, seja no período colonial, seja no período do país, né, independente, seja no primeiro reinado, segundo reinado. A escravidão ela ficou entranhada na cultura brasileira. Por que isso? Porque as pessoas ricas, elas tinham os escravos porque eles é que produziam, né, trabalhavam para eles. Então, se pegar os grandes fazendeiros, né, os latifundiários, né, seja da cana-de-açúcar, né, que mesmo no período do primeiro reinado e segundo reinado, apesar de nunca ter chegado como chegou na metade do século XVII, né, em termos de produção e exportação, ainda continuava sendo um grande produto de produção e exportação no Nordeste brasileiro, né? Tinha passado aí por em 2 séculos, tinha passado por uma decadência, mas era ainda a principal atividade no Nordeste. Então você chega lá, por exemplo, na Bahia, sul da Bahia, Minas Gerais, tal, nós temos os grandes, né, fazendeiros. Aí nós chegamos no início do século XIX, né, com as grandes fazendas de café, né, que utilizavam bastante a escravidão. Então isso já no período do país, né, independente, né, depois de 1822, com o primeiro reinado, período da regência, e depois o segundo reinado. Então, quer dizer, isso entranhou tanto no Brasil que começou a fazer parte da cultura. Por quê? Porque não eram só os ricos que tinham escravos. A classe média,
começou a comprar escravos, né? As pessoas mais pobres tinham um sonho de comprar escravo, às vezes conseguiam, né? A igreja tinha escravos, né? O Estado brasileiro tinha escravos. Então, a escravidão ela passou a ser algo completamente ligado à cultura brasileira, né? E o que a Lilia Moritz Schwartz fala? Ela fala exatamente que nessa questão de fazer parte da cultura, né, e portanto ser desde o cara mais rico até os pobres, né, querendo ter escravos e tal, não houve um questionamento moral, né, da escravidão durante muito tempo, né? Todo mundo achava normal. Então isso foi caminhando para achar normal o quê? Os castigos físicos, né, para achar normal a propriedade de uma pessoa sobre outra, certo? A questão de você desvalorizar, né? Isso é uma coisa muito importante na cultura, desvalorizar o trabalho manual, né? Muitas vezes falam assim, que lá no hemisfério norte, na Europa, né, nos Estados Unidos, o pessoal que trabalha em termos manuais, eles acabam ganhando bem. Sim, né? E por que eles ganham bem? Eles ganham bem, por quê? Porque grande parte da população vai para trabalhos, né, técnicos, né, trabalhos onde há uma formação. E como a mão de obra para os serviços manuais ela acaba diminuindo, então o que acaba acontecendo com os salários, eles aumentam, né? Para que você pegue uma pessoa ou que está desempregada ou que não tem tanta qualificação técnica, porque não estudou, não fez um curso técnico, não fez uma faculdade e tal, ele vai fazer um trabalho manual. E esse trabalho manual é bem remunerado, né? Então o Brasil até passava por isso, né? Porque em determinados momentos, o que acabou acontecendo? Parte das pessoas que faziam um trabalho manual na casa de pessoas ricas e pessoas de classe média acabaram não passando, né? Eles saíram desse círculo de pobreza, onde o pai, a mãe pobre e os seus pais também eram pobres, eles eram pobres e acabavam gerando uma pobreza para os filhos. Então, devido a políticas públicas, né, o que começou a acontecer? Começou a ter uma parte, né, dessa população começou a entrar na faculdade, formar, então ter uma formação técnica, né, para poder trabalhar em outros tipos de trabalho, né, trabalho intelectual e tal, e se afastar do trabalho manual e de se afastar desse círculo, né? Ou até a gente pode falar um ciclo mesmo, né? De pobreza, né? Então, inclusive o filme, né? A Que Horas Ela Volta, né? Ele mostra bem isso, né? Onde você tem o filho, né? A pessoa de uma classe média que está querendo entrar na faculdade e a filha da empregada também quer está entrando na faculdade, né? Então, inclusive, ela entra, né? E o da classe média não entra. Então, você passa a ter um choque, né? Por quê? Porque, como o livro da Lilia Moritz Schwartz também fala, nós caminhamos no Brasil para algo, né? Devido a sempre a elite, né? Nunca houve um rompimento dessa elite no poder, né? Dessa classe dominante, né? Econômica, sempre esteve no poder político, confundindo inclusive o poder político, né, do Estado, né, que ele se apropriava, né, do poder político do Estado, né, onde você tem o bem público, né, confundindo isso com o bem privado, né? Então acabava usando o Estado, né, de uma maneira privada. Então essas pessoas, né, elas vão caminhando para aquilo que depois o antropólogo, lá no final dos anos 70, né, o antropólogo, né, o da Mata, ele vai falar com a famoso texto dele, né, você sabe com quem está falando, né? Então, ou seja, criou-se no Brasil uma ideia de que algumas pessoas podem ser penalizadas pelas leis, outras pessoas não podem ser penalizadas pelas leis, né? Mesmo que ambas cometam o mesmo delito. Então, se o cara é pobre, se o cara é preto, se o cara mora na periferia, a lei, né? Agora, se o cara é branco, se o cara é classe média ou se ele é, né, rico e tal, aí você tem todo um subterfúgio para que ele não responda na lei.
Então criou-se também essa cultura no Brasil, né, do com quem você sabe com quem você está falando. Então essa ideia, né, de que alguns são suscetíveis a serem penalizados e outros não, gera exatamente um conflito, né, social sério quando estes que na visão conservadora são pessoas que vão ser punidas, né, pela lei, por quê? Porque estão à margem, começam a ascender também aos cargos e começa a também disputar as vagas na universidade, as vagas no trabalho e tal, né? Então nós temos a questão, por exemplo, de gênero, né? As mulheres, inclusive em termos médios, né? Sempre as mulheres estudam mais do que os homens, né? Em termos de anos, né? De estudo. Então as mulheres estão se qualificando tecnicamente para poder trabalhar. Então você está tendo um problema do preconceito de gênero, né? Então as mulheres são, né, sofrem uma violência no trabalho, sofrem uma violência em casa, né, e tal, etc. E também nós temos a violência racial, né? E também temos o preconceito racial, aonde, né, sempre que se você for ver, se tem desemprego, o desemprego é maior entre os pretos, né, do que entre os brancos. Então, sempre nós temos um contexto aí das questões ligadas principalmente a ideias mais conservadoras. Então, nós temos um racismo se exacerbando, nós temos um machismo se exacerbando, nós temos um sexismo, né, se exacerbando, nós temos o problema também, né, o preconceito contra as sexualidades diferentes, né, aonde hoje no Brasil a lei permite, né, que qualquer pessoa ela não se identifica com o gênero, né, que ela teve, né, ao nascer e tal, ela possa mudar, né, de gênero. Isso é uma coisa que a ciência explica, né? E as leis, né, que isso não é uma invenção brasileira, né? Isso existe em qualquer lugar do mundo, né? Existe, né, pelo menos no mundo ocidental, mais com leis mais ligadas ao direito, né, da igualdade e tudo mais, né? Você passa a ter, né, essa possibilidade, né? Então o Roberto que nasceu, ele pode virar, né, Silvia, ele pode virar Roberta se ele quiser, né? Vai lá e muda, né? Porque qualquer cartório é obrigado a fazer. Então, quer dizer, no pensamento conservador, isso passa a ser algo inconcebível, né? Por quê? Porque também o pensamento conservador está chegando a um ponto, né, do reacionarismo, aí já vem a ideia da reação, né, a mudanças. Ele está negando a ciência. Então, quando você dá uma explicação científica para as questões sexuais, né, as pessoas não aceitam, porque muitas vezes elas vão buscar, né, ligadas respostas, né, ligadas a questões religiosas, né, que você pega a Bíblia, né, que foi escrita, né, há milhares de anos, né, onde você não tinha nenhum tipo de conhecimento científico, né, comparável ao que nós temos hoje, e eles pegam lá coisas elementos da Bíblia que são favoráveis ao que eles pensam, né? Então eles vão lá, muitas vezes nem leram a Bíblia, né? E vão lá e pegam lá, porque a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo. A Bíblia fala que não pode trabalhar de sábado, né? Se você trabalhar de sábado, você vai para o inferno, né? A Bíblia fala que não pode comer carne de porco, né? Então, quer dizer, se você pegar e levar a Bíblia ao pé da letra, muitas vezes, né, pessoas que colocam a Bíblia como a base das suas opiniões, pensamentos e até o problema maior, ações, né, violentas, eles vão chegar e vão falar que está na Bíblia. Ah, mas está na Bíblia. Tem um monte de coisa que está na Bíblia e eles não fazem, né? E aí normal. Se eles não fazem, normal, né? Então, nós temos aí um pensamento hoje que está sendo levado para uma reação, né? E as pessoas estão se dizendo autorizadas a falar o que quiserem, a postarem, né? Principalmente agora, né? Porque não é muito diferente do que era antes. Só que antes, né, as pessoas falavam e quer dizer, onde chegava essa fala da pessoa era muito menos
aberto, né? Hoje, com rede social, com internet e tal, isso passa a ser algo totalmente ao alcance de todos, né? Você vê aquele jogador, hoje nós estamos aqui no dia 1º de fevereiro de 2023, né? Ontem um jogador de vôlei, né, chamado Wallace, do Cruzeiro, né, Sada, ele fez uma enquete numa rede social, acho que o Instagram, dizendo assim, pousou com um revólver na mão e falou assim, quem quer atirar na cabeça do Lula, né, o presidente Lula? Aí o pessoal respondeu a enquete. Depois ele foi lá, o clube dele o afastou do time, né? Ele, inclusive, é campeão olímpico, né? Recebe uma bolsa, inclusive, né? Do governo federal, a criação do Bolsa Atleta do presidente Lula, né? Então, aí ele não acha problema, né? Quando é para receber o dinheirinho dele, pode ter sido o Lula que criou, né? Agora, quando é o presidente Lula tomar um tiro na cara, ele faz enquete. Então, quer dizer, as pessoas acham que estão autorizadas a falar o que quiserem, né? Porque se ele falar isso num churrasco com 3, 4 amigos que pensam como ele, aquilo ali, apesar de ser um absurdo, aquilo ali fica ali entre eles, né? E tal. Uma coisa da intimidade, é uma questão, né, que falou só com os amigos e tal, etc. Pode ser até, né, num tom de brincadeira ali e tal. Agora, quando ele coloca na rede social, inclusive posando com uma arma na mão, né, e fazendo uma enquete desse tipo, quer dizer, você vê que nós estamos no pior dos mundos, né? Nós estamos na lei da selva, quer dizer, pode tudo e não pode, né? Então, não é um negócio de você censurar, etc, etc. Não, tem algumas coisas que não pode, né? Que é crime. Então, quer dizer, você incitar, né, qualquer pessoa a tomar tiro, né? Isso é um crime que a pessoa está cometendo. Ela não está exercendo a liberdade de opinião, né? A liberdade de opinião é dizer, olha, eu não gosto do presidente Lula por causa disso, disso, disso e disso e disso que ele fez, ou que ele está fazendo, né? Então, quer dizer, aí é que você entra numa questão da democracia, né? Então, quer dizer, nós estamos chegando ao ponto, né, que esse conservadorismo que existia está virando uma reação violenta, né? Uma reação que está passando dos limites legais, né? Por quê? Porque a pessoa ser conservadora não tem problema nenhum, né? Contando, por exemplo, ela tem a religião dela, ela tem a opinião dela, ela tem, né? Então, e ela vive ali, né, fazendo as coisas dela, não está prejudicando ninguém, não tem problema nenhum. O que essa pessoa não pode fazer é, de repente, começar a incitar outras a destruir, né, determinadas coisas, né? Ou destruir uma igreja, ou destruir, né, um local, né, que é sede de um partido político, ou colocar bomba num carro-tanque para explodir o aeroporto de Brasília na véspera do Natal, né? Esse tipo de coisa é que não pode, porque você pode ter as suas opiniões, inclusive embasadas, né, no que você quiser, e contanto que você não saia dali, né, com essas suas opiniões para cometer crimes, né? Então essa é a grande questão, né, que as pessoas conservadoras, né, não estão tendo, né, a noção. E aí vem com uma desculpa de que exercem a liberdade de expressão, né? Então a liberdade de expressão, ela sempre existiu, vai existir, né? E um dos conceitos fundamentais que a gente tem que defender é a democracia, né? E eu sempre, né? E sempre o aprofundamento da democracia, não tenha dúvida. Agora, existe uma diferença entre democracia e criminalidade, né? É a mesma coisa. Se o cara roubou, vamos supor, o cara assaltou um banco, né? Ah, ele foi preso. Foi preso, claro, ele cometeu um crime, né? Então, só que é um tipo de crime, né? Ao passo que a pessoa que fala que quem quer matar o outro, dar um tiro na cara, está cometendo um outro tipo de crime, mas é crime também. Então, quer dizer, chega-se ao ponto, né, de você estabelecer, né, enquetes nas redes sociais e usar, né, um crime como se fosse liberdade de expressão. Então essa é a questão fundamental
que nós temos que discutir no país hoje, né? Primeiro, nós temos que ter a valorização da ciência. Se você, né, não quer valorizar a ciência, você não pode simplesmente chegar e falar, todo mundo tem uma fila de vacina aqui, eu vou então bater em todo mundo, eu vou matar em todo mundo, matar todo mundo. Não, você não quer tomar vacina, você não toma, certo? Agora você não pode ter uma reação violenta contra aqueles que vão tomar vacina, né? Então, quer dizer, essa é a grande questão, né? A questão é, o conservadorismo brasileiro, ele está ligado, inclusive, a uma questão da classe, né? De uma classe dominante, né? Que sempre dominou o país. E nós nunca tivemos rupturas, né? Se você pegar, por exemplo, lá no Reino Unido, né? Na Inglaterra, você teve em 1649, né? A decapitação de um rei. Você teve na França, em 1793, a decapitação de um rei, né? Na Rússia você teve, né, toda a família real, imperial, assassinada pelas revoluções, né? Então nós tivemos uma ruptura radical da realidade. Infelizmente o Brasil, na sua história, né, ele sempre teve compromissos, né, políticos, ele nunca teve uma mudança radical. É por isso que quando a gente fala do passado, mas isso era no passado, sim. No passado, que não teve grandes mudanças na atualidade. Então, no Brasil, mais ainda o passado explica o presente, né? Porque nós nunca tivemos uma ruptura política, nunca tivemos uma ruptura econômica, nunca tivemos uma ruptura social, né? Aí não estamos entrando nem no juízo de valor, né? Então, estamos falando que não houve, né? Sempre nas transições, né? Na independência em 1822, na proclamação da República em 1889, na Revolução de 1930, né? Na queda de Vargas em 1945, né? No golpe militar, né? Onde em 1964 você poderia ter uma mudança, né? Não uma ruptura radical, mas uma mudança que pudesse fazer com que a maioria da população tivesse acesso, né, a bens, né, tanto culturais como também, né, materiais. Então nunca tivemos uma ruptura violenta. Então, por isso que quando a gente vai explicar o Brasil hoje, o conservadorismo brasileiro, a gente tem que explicar lá no passado, né? A gente tem que vir, por quê? Porque nós temos uma história de longa duração no Brasil, né? Então vai vindo até hoje. Então nós temos, você sabe com quem você está falando, nós temos o famoso e polêmico, né, Homem Cordial do Sérgio Buarque de Holanda, né, que quando ele falava em 1936 do homem cordial, né, ele não estava falando de ser cordial, educado, né? Estava falando cordialis, né? Ou seja, do coração, aonde no Brasil nos remete aquilo lá que nós falamos antes, né? Quer dizer, quem cometeu um crime? Ah, foi esse aqui? Ah, então esse aqui não pode punir. Ah, foi esse aqui? Ah, esse aqui punição. Então, nós temos uma ruptura das instituições, né? Por isso que nós estranhamos lá nos Estados Unidos, né, na Europa Ocidental, no Japão e tal, quando algum político, né, acaba sendo descoberto em algo assim completamente, né, fora da normalidade, seja moral, seja ética, seja, né, até política, né, essas pessoas então muitas vezes pedem desculpas e retiram-se, né, porque lá realmente a instituição ela é fundamental, né? Então, por exemplo, teve um deputado americano que ele se pautava pelos valores morais da família e tal, né? Religiosos e para lá, e era contra o homossexualismo, contra o aborto, contra tal. Aí ele foi pego dentro do seu gabinete na Câmara, né, dos Representantes dos Estados Unidos, tendo relações sexuais com outro homem. Não tem problema nenhum, né? Se tivesse a porta trancada e tal, etc. O problema é que é a hipocrisia, né? Então aí o que ele fez? Ele foi lá, tá, desculpa aí, então, renunciou ao cargo, né? Por quê? Ele cometeu um crime? Não, mas ele foi contra, né, tudo aquilo que o levou a ser eleito, né? Por quê? Porque aí pessoas que pensavam como ele votaram nele, e ele era exatamente o contrário daquilo que ele defendia.
né? Então essa é a grande questão. Agora, no Brasil, dependendo até vai para política também, vale também, né? Então nessa questão do homem cordial, do coração, depende de quem cometeu o crime, depende de quem eu descobri a corrupção, né? Aí eu descobri a corrupção do fulano, então esse aqui, ó, não, então esse aqui, o advogado dele entrou com uma ação lá, aí não sei o que, não é bem assim. Agora esse aqui foi, esse aqui, então vai perder o mandato, vai pra cadeia e tal, etc. Então eu não tenho a instituição funcionando de maneira racional, lógica e fria. Eu tenho o coração, e o coração faz com que eu proteja os meus amigos e que eu seja implacável com os meus inimigos, né? Então aí a gente leva isso para as questões de classe, né? As questões de quem é rico, quem é pobre, quem é preto, quem é branco, quem é homossexual, quem não é, quem é transgênero, quem não é e tal. E por aí nós temos os grandes problemas da violência que nós temos hoje, inclusive uma violência, né, policial muito grande, tá? Então essa é a ideia de hoje, espero que vocês tenham gostado e na semana que vem falaremos de algo bastante importante que tem muito a ver com a questão também da democracia, que é a distribuição de renda, tá certo? Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, grande abraço.